Cast. O podcast do INA dá início a um novo ciclo de episódios dedicado ao Congresso Nacional da Administração Pública. A 13ª edição deste evento organizado pelo INA decorrerá nos dias 7 e 8 de novembro de 2024 em Lisboa e será dedicado à temática Democracia, Serviço Público e Conhecimento. Neste âmbito, o ciclo que iniciamos com o presente episódio irá disponibilizar alguns dos mais relevantes debates, apresentações e mesas redondas do último Congresso. No episódio de hoje, poderá escutar uma sessão plenária do 12º Congresso Nacional da Administração Pública dedicada à temática Governação rumo à sustentabilidade. A sessão contou com os oradores Ana Simães, diretora associada na Isqueté Business School, Filipe Duarte dos Santos, presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, e Paulo Magina, diretor adjunto da Divisão de Infraestrutura e Compras Públicas da Direção de Governação Pública da OCDE. A moderação esteve a cargo de Sofia Crisóstomo, à data vogal do Conselho Diretivo do INA-IP. Caso queira aprofundar o seu conhecimento sobre estas matérias, poderá descarregar as apresentações desta sessão em ina.pt. Vamos conversar sobre boa governação rumo à sustentabilidade. Quero também dar as boas-vindas aos nossos oradores, professora Ana Simães, professor Filipe Duarte Santos, Dr. Paulo Magina, que vão aqui trazer 3 perspectivas diferentes sobre este tema. E começava exatamente pela professora Ana Simães, que está há muitos anos ligada a uma escola de gestão de uma universidade pública, como professora, como investigadora. Gostava que partilhasse connosco como é que as escolas de gestão estão a preparar os gestores, dirigentes também da administração pública para este grande desafio que é a boa governação rumo à concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Obrigada a todos, muito obrigada em primeiro lugar pelo convite, Sr. Presidente, muito obrigada. Queria cumprimentar a todos os presentes, os colegas de painel e a moderadora. É de facto com muita honra e orgulho e algum nervosismo face a este auditório tão cheio que aqui estou para partilhar algumas daquelas que são as nossas experiências e a perspectiva de uma escola de gestão, digamos assim, para esta temática que nos é tão cara, da governação rumo à sustentabilidade e a sustentabilidade como um todo. Eu acho que uma das questões que se coloca é o que é isto da governação. E, portanto, começa por ser uma primeira pergunta que é vista de diferentes formas, de acordo também com os próprios enquadramentos e os próprios contextos, e aparecem-nos várias palavras ligadas à gestão, ligadas aos valores, ligadas às pessoas, ligadas à forma jurídica das instituições, às práticas, e, portanto, há aqui, de facto, uma grande variedade de ideias à volta desta palavra governação, e que, mais do que trazer definições, trago antes 2 perspectivas que eu acho que podem ser úteis para a nossa reflexão. Uma delas tem a ver com a governação para o desenvolvimento sustentável no seu sentido mais lato, em que temos não só o papel das instituições mais globais, digamos assim, com um papel bastante importante no desenvolvimento sustentável, com iniciativas que fazem a ligação entre as políticas públicas e as respostas que são necessárias para o desenvolvimento sustentável, com outras iniciativas mais em paralelo que têm a ver com organizações que vão surgindo de forma mais formal ou menos informal, como forma de resposta aos desafios de desenvolvimento sustentável, podem tomar a forma de alianças, coligações, entre várias entidades dos vários setores, trazendo para uma mesa comum atores do setor público, setor privado, com sem fins lucrativos. E, portanto, temos de facto, de uma maneira geral, esta procura por trazer para a mesma mesa várias perspectivas e, portanto, pode ser um motor, esta lógica da governação, um motor para o desenvolvimento sustentável. E também, quando escola de gestão, falamos muito nas questões da governação organizacional, portanto, trazendo para dentro da organização, seja ela de que setor for. Portanto, podemos estar a falar de empresas, como podemos estar a falar de organizações públicas, privadas, com sem fins lucrativos. E quando pensamos em governação, pensamos, no fundo, de uma forma muito simples, como é que as organizações são geridas e controladas. E, portanto, uma boa governação, e algumas das palavras já foram sendo utilizadas durante esta manhã aqui nas várias intervenções, que têm a ver com transparência, têm a ver com tomada de
decisão também, tem a ver com questões de accountability, de responsabilidade. E, portanto, costumamos dizer que uma boa governação, eu ponho sempre tudo o que é o bom entre aspas, porque também é um conceito relativo, mas pode-nos ser bastante importante nesta luta que é tão complexa. Estamos a falar de desafios societais que são altamente complexos, problemas sociais complexos e que necessitam naturalmente uma abordagem mais integrada, como também aqui já foi referido. E, portanto, esta governação mais integrada significa que não só trazemos para a mesma mesa, para o mesmo fórum, diferentes perspectivas que nos vão dar as diferentes realidades percebidas por cada um de nós, que com base nas nossas diferentes experiências teremos também, naturalmente, perspectivas diferentes sobre uma mesma realidade objetiva, mas ajuda-nos também a trazer a sustentabilidade para dentro das organizações. E esta integração é crítica, porque quando falamos de trazer a sustentabilidade para dentro da organização, isso significa que temos necessariamente que começar pela própria visão, missão da instituição, valores, sua estratégia. E, portanto, logo quando no início a Elizabeth fez referência a essa questão da ligação com a estratégia, é extremamente importante para trazer, de facto, o tema da sustentabilidade não como um acrescento, algo à parte daquilo que é a nossa estratégia, mas trazê-la para dentro da estratégia. E isso significa que estamos a pensar na criação de longo prazo, não só para a organização, mas para os seus stakeholders. E isto, ligando com os ODS, que também já aqui foram falados, uma governação atenta a estes princípios são um bom instrumento para a concretização dos ODS, na medida em que nos podem ajudar a orientar a perceber não só a perspectiva holística dos ODS, que também já aqui foi referido, bastante importante. Eu costumo dizer esta Agenda 2030, entre as várias coisas que nós vão, é uma perspectiva mais sistémica do que é a sustentabilidade. Saímos do paradigma do ambiente, que é extremamente importante e crítico para nós estarmos aqui hoje também, mas que não é a única dimensão, e os ODS permitem isso, e a governação, uma boa governação neste sentido pode potenciar esta perspectiva mais holística da sustentabilidade. Por outro lado, o papel das organizações, não é? As organizações, independentemente do setor, como dizia há pouco, são atores-chave em todo este processo, porque nenhum de nós, isolado, consegue compreender qualquer fenómeno e, portanto, qualquer visão parcial e qualquer tentativa de dar resposta a algum problema de forma unilateral pode, em última instância, prejudicar ainda mais o problema. E a necessidade de um pensamento integrado e, portanto, olhando para a questão da governação de uma forma integrada, ajuda-nos também a perceber que se conseguimos trazer tudo para o mesmo fórum, portanto, quando pensamos a organização, a sua estratégia, quando pensamos no próprio relato que fazemos em relação àquilo que fazemos, que esse relato seja também integrado e que a elaboração das estratégias seja integrada para conduzir a resultados mais positivos. E agora, um desafio, e eu devo fazer aqui um disclaimer, que eu venho de 3 dias de uma conferência internacional, precisamente uma rede de escolas de gestão mundial, em que liga organizações e escolas de gestão em todo o mundo, com excelentes experiências e partilhas de escolas da Europa, África, Ásia, Oceania, América, todos os quadrantes, e que a pessoa vem, sabem como é o sentimento, a pessoa vem cheia de energia e de vontade de mudar o mundo mais um bocadinho, tentar contribuir mais um bocadinho para ajudar a mudar, porque de facto reforça ainda mais esta ideia do papel que as escolas de gestão em particular, as universidades em geral, os politécnicos, portanto todo o ensino superior de forma lata. Eu aqui centro-me mais na escola de gestão, que é onde eu estou mais próxima. Mas porquê? Porque nas escolas de gestão passam muitas vezes os líderes da manhã, mas os de hoje também. Aqueles que de manhã ou ao final do dia estão numa aula e 2 horas depois estão a tomar decisões. E portanto é um papel extremamente importante que nós, em conjunto com outras escolas e outras entidades do ensino superior, temos esta responsabilidade. E ajudar os líderes a pensarem, de facto, soluções que possam ser mais criativas e inovadoras para dar resposta a estes desafios, que se só se adivinham mais complexos à medida que o tempo passa, os chamados wicked problems, que é quase um palavrão, mas que com uma dificuldade de tradução, traduzimos normalmente por problemas sociais complexos, mas que mostram de facto a interdependência entre os problemas, e eles mudam à medida que nós estamos a tentar dar respostas, eles vão-se alterando, e de facto precisamos ter novas respostas para ir ao encontro desses desafios. E portanto, estamos aqui a falar de desafios que se interligam, questões de desigualdade, questões de subemprego, não só desemprego, mas
subemprego também, alterações climáticas, questões de bem-estar, segurança, enfim, podemos passar por todos os 17 ODS de forma transversal. E de facto as escolas de gestão, neste caso em particular, têm cada vez mais passado este paradigma de ser a melhor do mundo, de ser a melhor para o mundo, e portanto é com esse sentido de missão também que aqui estamos. Como é que podem as escolas em particular ajudar? Por um lado, para elas próprias definirem a sua missão moral e de impacto, aquilo que pretendem ajudar a melhorar, a criar impacto positivo. Perceber também, ao nível mais regional, como é que, mais local, isto agora dependerá das geografias, como é que podem ter um trabalho que seja mais relevante, atuar com o seu ecossistema, integrar a sustentabilidade na sua própria atividade core, nuclear, no ensino, na investigação, naquilo que faz, e medir o impacto. E esta é a parte mais complicada, mas que é um trabalho e é um desafio que todos estamos, todos os que estão de facto nesta caminhada, nesta jornada, a tentar trabalhar. E portanto podemos ser motores, ajudar a ser motores para desenvolver líderes mais responsáveis, e ali está em itálico de propósito, portanto façam não só de liderança, mas uma liderança que seja responsável, para conseguirmos ajudar a criar e a construir uma sociedade mais sustentável. E portanto sentimos muito esse papel de responsabilidade, precisamente porque passam por nós diariamente pessoas que estão ou estarão em qualquer nível dentro de uma organização a tomar decisões que vão ter um impacto potencialmente positivo ou negativo, e muitas vezes o negativo até é por desconhecimento e por não refletirmos. Mas passando a narrativa à ação, será que as escolas falam efetivamente em educação de uma gestão mais responsável? Será que estamos a falar dessas escolas, elas próprias também vão integrando esta abordagem da sustentabilidade às suas próprias atividades? A resposta é sim. Mas eu não sou ingênua, é sim para algumas escolas que estão de facto ao nível mundial. Em Portugal temos excelentes exemplos de várias escolas no país de norte a sul, internacionalmente também, e cada vez mais é um movimento global, percebendo o papel da educação em geral, das instituições de ensino superior em geral e das escolas de gestão em particular. E as escolas estão, em particular, em articulação naturalmente com as outras escolas de universidades que, se calhar, estão mais próximas até de muitos de vós que estão nestas salas, que se calhar não fizeram formação em que escolas estão, mas noutras, com as quais nós trabalhamos também diretamente. Muito rapidamente, e como forma de enquadrar também, e com alguma humildade, partilho um exemplo daquilo que nós temos feito ao nível do ISCTE como um todo e ao nível da ISCTE Business School em particular. Portanto, nós somos uma das 5 escolas do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, e partilhar apenas como mais um exemplo daquilo que nós tentamos fazer neste domínio. Portanto, estamos a falar de uma escola em particular que tem um impacto bastante grande em termos de empregabilidade dos seus estudantes, na relação com empresas e outras entidades no seu ecossistema. Recebemos bastantes alunos nacionais e internacionais, parcerias com uma grande variedade de instituições, e que sentimos de facto este peso de responsabilidade que aqui vos trago. E apenas algumas notas daquilo que tem sido o nosso caminho. Por um lado, ao nível do ISCTE como um todo, a dada altura, estávamos em 2016, 2017, foi quando começámos a definir um sistema de gestão ambiental. Estávamos na altura a trabalhar para a certificação no sistema de gestão ambiental e começámos a fazer todo esse processo. No sistema de gestão ambiental, que poderíamos ficar pelo ambiente, mas rapidamente percebemos que tínhamos de ter uma perspectiva mais holística da sustentabilidade. E então, a ponto de partida, a política de sustentabilidade, criámos em termos de governação, um sistema integrado de gestão da qualidade, que neste momento não vão conseguir ver o detalhe, mas só para enquadrar aqui a parte da governação também interna enquanto organização, como é que nos organizamos para trazer a sustentabilidade para dentro do ISCTE como um todo, os vários órgãos criados, etc., está tudo no manual de qualidade, e integramos o sistema de gestão da qualidade com o sistema de gestão ambiental e mais tarde com o sistema de responsabilidade social também certificado. Em termos de planeamento estratégico, trabalhamos de uma forma holística. Começámos com a dimensão planeta, porque era o que fazia mais sentido na altura, para o que estávamos a trabalhar, e construímos sobre ele o plano das pessoas, e depois sobre ele o plano da prosperidade. E quando conseguimos ter um plano conjunto, ao fim de cerca de 2-3 anos, chegámos ao plano integrado de sustentabilidade, que está ligado diretamente ao plano estratégico da instituição.
e também ao nível do plano estratégico, a ligação do ISCTE como um todo com a própria Escola de Gestão, trazendo a sustentabilidade para a visão, para a missão e para as nossas atividades. Portanto, aqui apenas um exemplo disso, não só no planeamento, mas também como um relato, sendo o relato uma ferramenta de aprendizagem para nós. É duro, dá trabalho, todos sabemos o que custa, mas vimos uma perspectiva de aprendizagem importante. E por último, a jornada dos ODS, começámos em 2017, com a identificação em termos de unidades curriculares, em termos de investigação, fazer um mapeamento da nossa atividade. Não será de estranhar que enquanto escola de gestão em particular, o ISCTE como um todo tem um outro figurino, mas o ODS 3, o ODS de saúde e bem-estar, o 4 da educação, o 8 trabalho digno, o 9 da inovação, que já aqui foi referido também, o 12 de consumo e produção responsável e o 17 sejam aqueles que são mais fortes e mais espelhados nas nossas atividades. Mas temos que ir mais longe e integrar cada vez mais também no nosso ensino e de forma estratégica, de forma transversal. E não conseguimos fazer isto sozinho, portanto, não só em termos de rankings e de parceiros, nos tem ajudado bastante nessa jornada, incluindo parceiros em Portugal também, com outras universidades com quem temos trabalhado nesta área. Mas se quisermos potenciar o nosso impacto societal e terminando já, há muito mais que queremos fazer e queremos co-criar com o nosso ecossistema e todos fazem parte do ecossistema, portanto acho que teremos oportunidades no futuro de conseguir colaborar também para em conjunto criarmos um futuro melhor. Obrigada. Obrigada, professora Ana Simões, por esta partilha relativamente deixou-nos aqui algumas pistas e muito práticas com o exemplo do ISCTE sobre como é que os ODS podem ser integrados em cada organização e esta importância do pensamento sistémico sobre a sustentabilidade e esta noção de que não precisamos de fazer tudo num dia, podemos começar também por aquilo que está mais próximo daquilo que é o nosso core, não é? Que nos sentimos mais confortáveis e depois ir acrescentando, de facto, para podermos trabalhar o máximo possível de ODS. E eu passava então a palavra ao professor Filipe Duarte dos Santos, que tem trabalhado muito de perto com o International Panel on Climate Change e as alterações climáticas são o tema do dia e tem um ODS dedicado e vários relacionados com esta área. Convidava a partilhar connosco a importância da evidência empírica e também algumas experiências que têm vindo a ser avaliadas como boas práticas, que podem também dar-nos algumas pistas de como é que nós, dentro da administração pública, podemos traçar os melhores caminhos rumo à sustentabilidade. Muito obrigada, muito bom dia a todos. Tenho muito gosto em refletir um pouco em conjunto convosco sobre estes temas. O meu tema vai ser, de facto, as questões... É importante termos uma perspectiva histórica das questões da sustentabilidade e este slide foi a abertura há 50 anos da primeira conferência sobre desenvolvimento e meio ambiente que se realizou em Estocolmo, em 5 de junho de 1972. Esta conferência foi o começo de um processo multilateral para ter em conta as questões do ambiente e também como compatibilizar com o desenvolvimento sustentável. O que se falava mais nesta conferência eram as questões da poluição, evidentemente muito importantes, não se falava sobre alterações climáticas, nem sobre a exploração dos recursos naturais, mas foi um marco muito importante. E nessa conferência deu-se início a um processo que foi criar uma comissão, a Comissão Mundial para o Ambiente e Desenvolvimento, que foi presidida por Gro Harlem Brundtland, e que introduziu pela primeira vez o conceito de desenvolvimento sustentável. E esse documento foi publicado em 1987, portanto, reparem, há 35 anos, é um intervalo de tempo muito curto. Reparem, nós estamos no nosso país, a nossa nação, tem sempre muito presente aquilo que se passou há 500 anos, há 400 anos, não é? E é perfeitamente justificável, porque temos uma história notável, mas, enfim, digamos, no tempo, não é? Na evolução da civilização humana, este conceito é extremamente recente. É uma coisa em que estamos todos muito concentrados e ainda bem, isso é muito positivo, mas é algo muito crescente. Nesse ano de 72 foi também o ano em que foi publicado um livro chamado Limits to Growth, Limites do Crescimento,
do grupo de Roma, o casal Meadows, que foi muito criticado e que fez cenários num computador muito simples, não é? Quer dizer, um computador completamente diferente, rudimentar, mas que são interessantes. E essencialmente o que eles diziam era que uma coisa é um truísmo, não é? Que num mundo finito, o crescimento em que se usam, enfim, todos os recursos naturais é limitado. Este é um momento de grande júbilo, que foi a aprovação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que já foram aqui referidos muitas vezes, e isto foi em 27 de setembro de 2015. E aqui estão os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu gostaria só de chamar a atenção para algo em que o Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável está envolvido, que é um projeto chamado ODS Local, que é uma plataforma digital e envolve 2 centros de investigação e o Conselho Nacional do Ambiente, e que é dirigido pelo conselheiro João Ferrão, que está aqui assim presente, e dá uma oportunidade aos municípios de divulgarem aquilo que estão a fazer em termos de atingirem as metas de vários Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que elegeram para o seu município. Portanto, é uma coisa que está acessível para todos que queiram consultar e que já tem mais de 60 câmaras aderentes a este projeto. Portanto, o problema que nós temos, no fundo, é como compatibilizar esta economia mainstream, que é dominante no mundo, com o crescimento económico e que possibilita o crescimento económico, com os recursos finitos do planeta Terra, e isso tem, enfim, as questões que se colocam, resumindo imenso, não é? São as desigualdades crescentes de rendimentos e de riqueza entre países e no interior dos países, a subexploração de alguns recursos naturais, a perda de biodiversidade, a poluição, a acumulação de resíduos e as alterações climáticas. Reparem que a Covid-19 é algo que tem a ver com a desflorestação, tem a ver com certos hábitos alimentares, com carências de proteínas animais que há em certos países, portanto as zoonoses que transitam dos animais para as pessoas devido, enfim, a toda esta interferência que estamos a ter. É um fator nesse aspecto. E depois temos, evidentemente, o conflito resultante da invasão da Ucrânia pela Rússia e também um mundo em que a cooperação geoestratégica é limitada, está a decrescer e, portanto, tudo isso não facilita o caminho para o desenvolvimento à escala global. E há vulnerabilidades no nosso sistema, não é? Quer dizer, ouvimos que vamos, em 15 deste mês, vamos ser 8 mil milhões. O planeta não cresceu, entretanto, não é? Desde que a nossa espécie biológica eram 100 mil indivíduos, não é? E agora somos 8 mil milhões. E esta figura mostra que as regiões do mundo onde se produz a maior parte da alimentação mundial são bastante limitadas. E nós temos a assistir a isso, porque a Ucrânia e a Rússia são regiões com essas características em relação ao trigo e ao milho, não é? Mas estão a ver que são só aquelas regiões, não é? Portanto, qualquer coisa que afeta aquelas regiões causa perturbações. E depois temos a desflorestação, não é? Que é algo muito intrusivo, é algo que prejudica a biodiversidade. Isto é para produzir óleo de palma e todos nós usamos óleo de palma, não é? Quer dizer, num produto ou noutro usamos óleo de palma. Em relação às alterações climáticas, reparem, o clima da Terra variou desde o início da sua formação, portanto, isso é uma coisa que é natural, normal. Simplesmente esta interferência que estamos a ter sobre o clima é realmente muito rápida, portanto, está a provocar uma alteração que é muito rápida, e isso há 20 mil anos tínhamos um mundo muito mais frio, a Serra da Estrela estava coberta de neve, tinha glaciares, 5 glaciares, portanto, estão a ver, é uma mudança relativamente rápida, 20 mil anos, mas simplesmente agora nos últimos 250 anos as emissões aumentaram muito, não é? As emissões de gases com efeito de estufa. E aqui está um gráfico que mostra o comportamento da concentração, não é? Dos gases com efeito de estufa, do CO2, a aumentar, não é? Aumentou já de 50% relativamente ao período pré-industrial.
Aqui temos novamente a concentração, estão a ver a vermelho e as emissões a azul e portanto o objetivo é diminuir, não é? Quer dizer, diminuir as emissões, quer dizer, travar aquele crescimento que está ali assim, é azul, não é? Que é um crescimento exponencial. Esta imagem é uma imagem recente e mostra bem, documenta bem a situação e das COPs, não é? Que está a ter lugar neste momento. Portanto, estão a ver, o crescimento não é linear, é exponencial. As cores mostram o aumento da temperatura e depois temos ali assim datas emblemáticas como a primeira conferência sobre o clima, o primeiro relatório do IPCC, depois o protocolo de Kyoto, o acordo de Copenhague, o acordo de Paris, mas quer dizer, a curva é completamente insensível, não é? A tudo isto que se passa. E porquê? Porque há uma hegemonia dos combustíveis fósseis relativamente à energia no mundo. E essa hegemonia não se quebrou. Enfim, isto é dito talvez assim de uma maneira um bocado franca, não é? Não sei se... Mas esta é realmente a realidade e o secretário-geral das Nações Unidas, o engenheiro António Guterres, está muito consciente de que esse é que é o problema. A temperatura, portanto, está a aumentar, 1,2 graus Celsius, o Paris 1,5, 2, e, portanto, pode dizer-se, ainda vamos conseguir 1,5, mas isso, quer dizer, não é possível, porque é um decrescimento das emissões brutal e 80% das fontes primárias de energia dependem dos tais combustíveis fósseis. Portanto, era uma disrupção nas nossas vidas que nós não gostaríamos, não aceitaríamos. E, portanto, esse é que é, no fundo, o problema com que estamos confrontados. Mas, por outro lado, temos os impactos que se vão agravando e que começamos a notar, não é, em todo o mundo. Portanto, quais são os impactos? Os impactos das alterações climáticas, há dois tipos de respostas, um é a mitigação, outro é a adaptação. A mitigação é reduzir as emissões, e aí Portugal tem feito um trabalho muito meritório, excepcional. Nos países do sul da Europa é aquele que tem conseguido ser mais consistente e conseguir reduzir as emissões, mas em termos de adaptação, isso tem uma grande visibilidade, reparem, tem uma grande visibilidade a nível internacional, mas na adaptação que não tem essa visibilidade, não é? Mas estamos a defender-nos a nós próprios, não é? Estamos a defender-nos a nós próprios, a defender os agricultores, a defender aqueles que têm a floresta, a defender aqueles que vivem nas zonas costeiras, na saúde, não é? Os profissionais de saúde, as ondas de calor, estou a pensar. Portanto, na adaptação não temos tido, de modo nenhum, enfim, um investimento e uma atenção tão grande. Mas a adaptação é aquilo que nos protege a nós, porque é para diminuirmos, e aí a administração pública tem um papel crucial, não é? Crucial, porque toda a argumentação é feita, enfim, através dos vários organismos da administração pública e, evidentemente, da administração central do governo. Isto para mostrar alguns efeitos, mas eu vou ser muito rápido. Estão a ver o escoamento nestes 4 rios internacionais, o Rio Minho, o Rio Douro, o Rio Tejo e o Rio Guadiana, decresceu no período de 45-80 para 81-2015, comparando estes dois períodos, decresceu de 16% no Minho, 18% no Douro, 25% no Tejo e 21% no Guadiana. Portanto, estão a ver, a água é realmente um problema em que todos nós e a administração pública têm que dar uma atenção cada vez maior, não é? E é, como digo, para nos defendermos, não é? Para nos defendermos, de facto, de um clima que está em mudança e que nós não controlamos, quer dizer, porque, reparem, todos nós tínhamos, enfim, gostaríamos muito que não se ultrapassasse 1,5, mas não estamos isolados, é um problema global e, portanto, temos que nos adaptar a um clima que está em mudança rápida. A escassez da água, quer dizer, a escassez tem a ver com o consumo, não é? E estão a ver que há muitas bacias hidrográficas, em particular o Sado, o Mira, o Sorraia, que é um afluente do Tejo, e também no norte, este ano estiveram uma situação muito difícil devido à seca, mas há uma escassez de água que é permanente, que é constante e que varia um pouco de ano para ano, mas há uma escassez de água. As águas para reutilização. Então, o que é que os países fazem perante esta situação de tendência de diminuição da precipitação? O que fazem é encontrar novas disponibilidades de água. Novas disponibilidades de água é aquilo que se chama em Portugal águas para reutilização. Ou seja, vamos às águas urbanas, fazemos um tratamento dessas águas urbanas e depois podemos reutilizar essas águas para várias, como, por exemplo, lavar as ruas das cidades, para os campos de golfe, que existem em muitas zonas do nosso país,
como todos sabemos, porque o turismo é muito importante, não é? Mas também pode servir até para as pessoas beberem, quer dizer, por qualquer uso, depende do grau de tratamento e de termos confiança na tecnologia. E de facto Portugal não está aqui bem na fotografia. A Espanha está em primeiro lugar no mundo, Portugal só tem 1,1% de reutilização. Estamos muito bem na qualidade da água, topo. Estamos muito bem no tratamento das águas residuais, topo, na Europa. Mas depois essas águas residuais são lançadas na natureza, se quiserem, não é? E uma parte considerável podia ser tratada e depois reutilizada, são as tais águas para reutilização. E aqui permitem-me que diga o seguinte, que é uma opinião, enfim, eu penso que a administração pública portuguesa é extraordinária, quer dizer, que faz um trabalho extraordinário, tendo em conta os meios humanos e materiais que tem. E, portanto, os meus parabéns, é de facto um trabalho notável. Mas, por vezes, sente-se que há um certo receio em relação a certo tipo de políticas que são mais disruptivas, que as pessoas poderão não aceitar tão bem e têm receio de que, enfim, estar a fazer qualquer coisa que seja demasiado inovador, que não seja muito correto, que tenha perigos. Bom, e este é um exemplo disso. A legislação que nós temos em Portugal sobre águas para reutilização data de 2019 e é muito restritiva, é muito complexa. Incêndios florestais é outro problema que nós temos e temos de facto feito um esforço muito grande, mas continua sem estar resolvido. Isto foi deste ano, são dados de uma instituição da União Europeia chamada EFIS, em que em Espanha arderam essencialmente 300 mil hectares, na Roménia 150 mil, em Portugal 100 mil. Os custos que foram calculados são de 3 mil milhões no caso de Espanha, 2 mil milhões no caso da Roménia, 1 mil milhões no caso de Portugal. As emissões também são ali assim, não é? São emissões que estão muito elevadas, mas reparem, o que é talvez também, enfim, vem a talho de foice indicar é que em relação à área do país, Portugal foi aquele em que ardeu mais área. Vamos ver mais área, 1,1% do território, Roménia 0,63%, 0,68%. Portanto, tem-se feito um trabalho muito interessante e muito empenhado para conseguir, de facto, diminuir o risco de incêndio florestal que está a aumentar com as alterações climáticas. Mas, quer dizer, é preciso fazer mais. É preciso encontrarmos, realmente, quais são as causas desta problemática, porque isto não, o ser 1% é a média dos últimos 10 anos. É 1% a média dos últimos 10 anos. Por exemplo, em França foi 4 vezes em área, a percentagem da área foi 4 vezes mais. Na Roménia, 10 vezes mais. Mas em Portugal é 1%. Portanto, não foi nada excepcional em relação à média dos últimos 10 anos. E agora a questão mais global. E é aquilo que se chama os efeitos transfronteiriços dos impactos das alterações climáticas. Ou seja, as alterações climáticas têm impacto em todo o mundo, e, em algumas regiões, os impactos depois têm efeitos sobre um determinado país. É uma coisa que não se fala muito ainda em Portugal, mas que é um facto que é necessário dar atenção. E isto é a insegurança alimentar e as alterações climáticas. Estão a ver, aqueles países que estão ali são países onde há insegurança alimentar. Isto é a situação presente e são dados das Nações Unidas. E agora estão a ver a situação, enfim, que é provável ter lugar em 2050, e estão a ver que a situação em África é muito mais complexa. Portanto, este também é um assunto que penso que é muito importante terem atenção. Em relação à COP, estão a ver, estamos muito longe, não é? As emissões do passado, as projetadas, de acordo com aquilo que foi comprometimentos que os países fizeram para a redução das emissões, e a lacuna que existe, o espaço que existe, não é? Que tem que ser preenchido, e, portanto, a dificuldade que isso tem. Boas notícias é que há certas formas de energia cujo custo baixou de uma maneira extraordinária. Os painéis solares fotovoltaicos, desde 1960 até agora, baixaram de um valor, por um fator de 1000. É uma coisa espantosa. Porquê? Porque a investigação nas componentes críticas, não é? Ou seja, a sílica, não é? Avançou imenso, não é? Quer dizer,
a eficiência desses painéis também é muito maior. Portanto, é aquela linha amarela, esta figura, esta um bocado complicada, é aquela linha amarela que vem de cima, estão a ver, na figura à esquerda. E todas as outras, o petróleo, o carvão, o nuclear, tudo isso está a ficar mais caro. Quer dizer, as únicas que baixou o preço são a solar fotovoltaica e a eólica. Não é? Mas as renováveis ainda representam só 12% das energias em todo o mundo por causa da tal hegemonia dos combustíveis fósseis. E à direita é a quantidade de energia útil. Estão a ver? Lá em cima, a quantidade de energia útil produzida são os combustíveis fósseis, aquelas figuras, aquelas curvas mais ou menos horizontais, e depois aquelas que aqui embaixo crescem, e reparem, isto é um gráfico logarítmico, não é um gráfico linear. Ambos os gráficos são logarítmicos. Portanto, isto são boas notícias e a Europa precisa também, porque hoje em dia as componentes para estas energias solares fotovoltaicas são praticamente todas produzidas na China. Mas quer dizer, não era assim. Em 1990 não era assim. Em 2010 não era assim. E, portanto, quer dizer, tanto a Europa como os Estados Unidos estamos a ficar para trás. E num mundo mais tenso as coisas começam a ser mais difíceis, não é? Bom, e deixo-vos com esta imagem da China e do que é que eles fazem para pôr painéis fotovoltaicos. Eles estão empenhados em reduzir as suas emissões, mas é muito mais difícil para eles porque as emissões per capita são muito menores do que as dos Estados Unidos, muito menores, não é? Estão-se a aproximar das da União Europeia, mas são muito menores e, portanto, tudo isto é relacionado evidentemente, com o PIB, não é? E com o PIB per capita. Muito obrigado pela vossa atenção. Professor Filipe Duarte Santos, muito obrigada por nos ter trazido aqui esta informação, estes dados que nos permitem também fazer a distinção sobre aquilo que são fake news e que circulam tão frequentemente, mas também aquilo que é informação credível, e é sempre importante estarmos bem informados, mas também este desafio sobre as respostas adaptativas a que precisamos de dar mais atenção, também dentro da administração pública, dado que é boa notícia, já estamos bem, temos vindo a trabalhar bem na área da mitigação, mas precisamos de facto de dar mais atenção às respostas adaptativas. E passava agora ao Dr. Paulo Magina para nos falar um pouco de um instrumento que está ao dispor de todos nós, que é a contratação pública, e de como é que podemos fazer uma boa contratação pública enquanto pilar-chave também da concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E a OCDE tem refletido e trabalhado muito nesta matéria, e convido a partilhar connosco aquilo que tem sido esse pensamento e esse trabalho. Muito boa tarde a todos e a todas. É um grande orgulho e um grande prazer estar aqui, e muito obrigado pelo convite para ter esta oportunidade de partilhar convosco o trabalho da OCDE na área das compras públicas. Eu vou tentar ser um bocadinho mais otimista do que o professor Filipe e tentar partilhar convosco precisamente qual é que é o contributo das compras públicas para a sustentabilidade, e esta é uma área de ação da OCDE desde há alguns anos, e a sustentabilidade tem sido uma preocupação muito grande dos países membros da organização, e as compras públicas têm contribuído para isso. Eu gostava de começar por fazer uma pergunta. Quantos de vós trabalham ou trabalharam em compras públicas? Eu vejo aqui algumas caras conhecidas e, se quiserem levantar a mão, eu não vou perguntar quantos de vós foram afetados pelas compras públicas, porque aí a resposta seria clara. Não há muita gente a trabalhar aqui em compras públicas, mas... E também gostava de aproveitar a oportunidade para dar um bocadinho uma visão uma panorâmica do que a OCDE tem feito em relação às compras públicas, e também partilhar convosco algumas áreas de ação, porque fala-se da OCDE muitas vezes por estudos económicos ou pelos estudos do PISA, etc., mas de facto temos um alcance bastante mais global, e este gráfico serve precisamente para documentar isso, da Nova Zelândia ao Canadá, do Chile ao Japão, e a maior parte dos países membros da União Europeia são membros da OCDE, e estamos neste momento num processo de adesão de 6 novos países, que vai demorar alguns anos, 3 na Europa, Roménia, Croácia e Bulgária, e 3 na América Latina, com diferentes níveis de maturidade para integrar a organização, como sejam o Peru, o Brasil e a Argentina. A OCDE tem como um motivo melhores políticas para vidas melhores, Best Policies for Better Lives, e nós trabalhamos muitas áreas de ação,
em muitas áreas de política pública e temos cerca de 200 standards e instrumentos e recomendações adotadas pelo Conselho da OCDE, e os nossos representantes da comunicação gostam de dizer que nós trabalhamos desde taxis to tractors, em inglês fica mais giro do que em português, mas de impostos a tratores temos standards para tudo e para mais alguma coisa. E gostava de vos mostrar alguns desses standards, e um deles é precisamente sobre compras públicas. E quando a organização reconhece interesse numa determinada área e reconhece que há boas práticas nos países membros da organização, cria esses princípios, a que nós chamamos as recomendações da OCDE, e que são adotadas pelo Conselho, e no fundo são instrumentos de soft law que se espera que os membros da organização possam adotar. E nós não temos o peso nem o caráter punitivo de uma União Europeia, não é? Não temos capacidade financeira, somos um think tank e temos esta possibilidade de promover boas práticas e de apresentar instrumentos que os países devem adotar, e sendo membro da organização têm esta obrigação de adotar os estándares da OCDE. E é por isso que um processo de adesão à OCDE demora vários anos, porque é preciso verificar em todas as áreas qual é que é o cumprimento dos standards e das recomendações. E eu queria começar por dizer que as compras públicas têm importância porque representam 12% do PIB nos países da organização, dos quais 2/3 são feitos a nível subnacional, e quando se falava há pouco da questão das regiões e da questão dos municípios, dos estados, nos países federais, etc., é importante, quando se desenham políticas de compras públicas, que se tenha em atenção também esta dimensão subnacional. E as compras representam 1/3 de um orçamento de um governo, em média. Portanto, se pensarmos nos salários dos professores, das forças policiais, das forças de saúde, etc., setor da saúde, se pensarmos em tudo o que um governo gasta, 1/3 é canalizado através de compras públicas, e tem aqui no slide alguns dos setores, e o setor da saúde é precisamente o setor onde as compras se canalizam e tem mais representação, e foi claro durante a pandemia que se prestou muito mais atenção às compras públicas, e a partir da pandemia as compras públicas tiveram uma atenção muito particular, e muitos decisores políticos passaram a ter uma atenção diferente em relação aos sistemas de compras. E eu gostava também que tivessem esta noção, e provavelmente isso é óbvio para quase todos, mas de facto as compras públicas e os contratos públicos têm esta capacidade de influenciar os padrões de produção e de consumo. E nós temos vindo a trabalhar muito nesta área, temos tentado analisar de que forma é que, por exemplo, standards de negócios responsáveis, de conduta empresarial responsável, estão a ser adotados ou integrados em compras públicas, porque de facto os governos têm esta capacidade de definir, promover e implementar standards a vários níveis, como sabemos, desde os direitos humanos, direitos laborais, direitos de minorias, políticas de género, etc. E estes estándares podem ser passados aos fornecedores, às cadeias de produção, às cadeias globais de produção, que são difíceis de analisar, e falava-se há pouco aqui da transferência de produção para outros países, que é uma questão que está a ser repensada em muitos países da organização, e está-se a criar o conceito de produtos essenciais, produtos e bens essenciais, e de que forma é que esses produtos e bens essenciais têm que ser reintegrados nas cadeias produtivas, que também é uma área muito interessante, e de facto vê-se que de forma, desta maneira, os governos conseguem impor estes estándares não só aos fornecedores, mas também aos negócios, e em última análise tem um impacto nos padrões de consumo dos indivíduos e da sociedade. Falou-se aqui muito esta manhã dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e provavelmente alguns de vocês sabem que existem Objetivos de Desenvolvimento Sustentável diretamente ligados às compras públicas, como por exemplo o 12.7, onde temos a promoção de práticas de contratação pública que sejam sustentáveis de acordo com as prioridades e políticas nacionais, e também o Objetivo 16.6, que fala do desenvolvimento de instituições eficazes, responsáveis e transparentes a todos os níveis, e tem como indicador a despesa do governo. Mas isto, e poderíamos ficar por aqui em teoria, mas na prática, um relatório do ano passado do Nordic Council, do Conselho Nórdico, estabelece uma ligação entre, a sigla está em inglês, SPP, é Sustainable Public Procurement, então compras públicas sustentáveis, e os ODS, e chegou à conclusão que as compras públicas têm impacto
em 82% dos ODS, ou seja, de facto as compras públicas são um fator-chave fundamental de sucesso para se atingirem os objetivos de desenvolvimento sustentável, e isso fica claro quando se olha para uma agenda de política estratégica dos governos e se percebe que quando se olha para o bem-estar, para políticas de género, para o desenho de infraestruturas sustentáveis e de qualidade, para a coesão social, para a transformação digital, a transição verde, etc. Todas estas políticas acabam por ter uma componente de compras públicas muito importante e, portanto, quando se olham para os sistemas de compras públicas, quando se tenta fazer a reforma ou quando se tenta avaliar de que forma os sistemas de compras públicas estão a contribuir para esta agenda de política estratégica, é fundamental ter esta visão abrangente. Nesse sentido, a OCDE tem vindo a trabalhar com os países membros e não membros em matérias de compras públicas, e uma primeira área de atuação é tentar extrair dados comparáveis e evidência, e temos vários relatórios que mostram precisamente a evolução e as tendências em relação a compras públicas. Um deles é o Government at a Glance, que publicamos cada 2 anos, e no nosso site tem informação sobre estas coisas. E temos também conduzido avaliações de sistemas de compras públicas bilateralmente com países membros da organização, mas também a nível regional, e tentamos trabalhar com parceiros como, por exemplo, a União Europeia, e já avaliamos o sistema de compras públicas da Alemanha, por exemplo, ou da Coreia, do México, etc. Temos vindo a trabalhar muito com países da União Europeia, com fundos da DG Reform, que provavelmente algumas das entidades aqui já utilizaram. Para quem não sabe, que vamos iniciar acabamos de receber a confirmação deste um projeto com Portugal na área das compras públicas, precisamente com o Tribunal de Contas, onde vamos tentar aplicar novas tecnologias e a inteligência artificial na detecção de irregularidades na contratação pública, ligando todas as bases de dados que estão disponíveis, não só o portal base, mas todas as outras, Segurança Social, a Autoridade Tributária, o INE, etc. Vai ser um projeto extremamente aliciante, espero, e com resultados no próximo ano e meio. O que tentamos fazer, obviamente trabalhamos muito para o G20, temos redes regionais, temos um grupo de trabalho do qual a SPAP e o INPI que fazem parte e que se debruça sobre as estratégias e as prioridades e os caminhos futuros das compras públicas. E de facto, desde 2015 que temos uma recomendação da OCDE para as compras públicas que tem esta abordagem integrada e estratégica e que tem 12 princípios, e um desses princípios é precisamente o equilíbrio, e todos os princípios são integrados e ela está disponível em português, portanto aconselho-vos é um documento pequeno, ao contrário da maior parte dos relatórios da OCDE, mas este de facto é pequeno e pode ser lido facilmente, é com base em princípios. E queria-vos dar só a nota que todos os países da OCDE usam as compras públicas de forma estratégica em vários domínios, e para chegarmos à sustentabilidade eu diria que há que considerar todas as tendências que temos verificado numa época pós-Covid, pós-pandémica, em que o novo normal aponta para uma digitalização acelerada dos processos de compras públicas, uma muito maior atenção à gestão do risco, portanto a questão do risk management, mitigação e gestão de risco é uma questão primordial no desenho de sistemas modernos e eficazes de compras públicas. Existe também uma aceleração do strategic sourcing e da procura de parcerias com o mercado, e a questão da profissionalização. E nesta manhã, quer a Sr. Secretário de Estado, quer a Sra. Presidente do INA e em todas as outras intervenções, a questão da capacitação, a questão da profissionalização acho que ficou patente. E eu queria vos trazer aqui também algumas reflexões sobre isso, porque de facto é uma grande prioridade para os países da organização avançar na profissionalização da função compras. Este slide mostra o número de países com ferramentas para avaliar e gerir riscos de compras públicas é ainda bastante limitado por comparação com o total dos países da organização. Falo de metodologias de análise de risco, registro de riscos, avaliação à base de dados, e quando se olha para a profissionalização mostra de que forma é que os países estão a avançar em estratégias de profissionalização das compras públicas, quer criando quadros de certificação, quer desenhando estratégias de formação obrigatória ou voluntária, quer definindo requisitos de entrada na profissão ou modelos de competências. E a União Europeia tem vindo a trabalhar muito em modelos de competências na área das compras públicas, aprovou uma matriz de competências que se chama
Procure Comp EU, para quem não conhece, que permite fazer uma autoavaliação das competências e das capacidades em matérias de compras públicas, e a qual temos vindo a aplicar em muitos países, dentro e fora da União Europeia. Eu terminava por dar uma pequena reflexão sobre como fazer uma transição sustentável a vários níveis, a nível do planeamento, que é fundamental, a questão da definição dos objetivos, mas também a questão da monitorização, e creio que a professora Ana falava da dificuldade que é medir os resultados, e de facto nós temos vindo a verificar isso, e é por isso que vamos apresentar agora um quadro de indicadores para permitir aos países avaliar a performance dos seus sistemas de compras em várias áreas, quer na área do compliance, quer na área da eficácia, mas também na área das compras estratégicas, e portanto permitindo medir diversas dimensões de sustentabilidade. Temos que aproveitar os benefícios da transformação digital e podemos usar algumas ferramentas, como por exemplo uma metodologia que está disponível, que é a metodologia para avaliação de sistemas de compras, na sigla inglesa MAPS, e existe um módulo de compras públicas sustentáveis. A Noruega pediu-nos para implementar este módulo na Noruega e fizemos-lo, e com a avaliação que resultou da aplicação desta metodologia, a Noruega criou um plano de ação para compras sustentáveis e verdes, que apresentou ao Parlamento e que foi aprovado, e muitos dos inputs resultam precisamente da aplicação destas metodologias, ou seja, há formas de transferir e transformar avaliações em planos de ação que depois têm prática a nível da forma como os governos e as administrações públicas olham para as compras públicas e o papel que elas têm na transição sustentável. Já falámos de instituições capazes e de pessoas qualificadas, e isto é um processo que não é só institucional, mas também é individual. Eu gostava de deixar duas notas finais. A questão da agilidade na contratação pública, que é um problema que nos preocupa a todos os que trabalhamos nesta área, e acho que podemos utilizar algumas ferramentas, como por exemplo utilizar os custos de ciclo de vida, o life cycle costing, e começar a monetizar externalidades ambientais, que já se verifica em alguns países, mas a questão da dificuldade em criar uma base de dados standard, o professor sabe bem, em relação ao CO2, tem impedido de facto que este tipo de metodologias possam ser mais usadas. Vemos muitos países a trabalhar em questões de economia circular e integrá-las nos processos de contratação pública, que também é bastante interessante. E finalmente precisamos do setor empresarial, precisamos do mercado, precisamos de compreender as soluções e a capacidade do mercado e assegurar a sustentabilidade das cadeias de abastecimento. De que forma é que a OCDE olha para o futuro e como podem as compras públicas apoiar a sustentabilidade e já agora a resiliência também? Existem dois caminhos, dois objetivos fundamentais, a transição digital e a transição verde, e várias áreas de ação horizontal. Uma delas é precisamente a governance, a governação, e outra delas é apoiar um investimento público mais sustentável e de qualidade, e o PRR e todo o trabalho que a União Europeia tem feito aponta para esse caminho também. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor. Imagina também sobre este olhar mais prático sobre as compras públicas e como é que as podemos tornar mais responsáveis e mais sustentáveis, e certamente não só hoje, mas na segunda-feira, quando voltarmos ao trabalho normal, vamos observar ali mais uns cliques na página das compras públicas da OCDE, sinónimo do interesse que certamente a intervenção também suscitou. E eu abri agora a possibilidade de a audiência colocar questões. Temos aqui estes três oradores fantásticos. Temos aqui já uma senhora. Obrigada. Tendo em conta que estamos todos focados no aumento da produção de energias limpas, tendo inclusive o nosso país declarado agora no Egito que a nossa meta passa de 60% para 80% a muito curto prazo. E eu pergunto-me, a que preço, a que custo? Nós acabamos de ver aqui um slide que projetava uma paisagem plantada de painéis fotovoltaicos na China, e sabemos que se caminha para qualquer coisa muito semelhante no nosso Alentejo, assim como o nosso Minho e a nossa zona da Serra da Estrela, com a probabilidade de vir a produzir lítio. Para além de pensar nos outros países que já estão a produzir as matérias-primas necessárias às baterias, que são matéria-prima fundamental
para as energias limpas. Obrigada. Bom, então, se calhar, passava ao professor Filipe Duarte Santos para já, mas também convido os outros oradores também a pronunciarem sobre este tema. Qual é que é o preço, qual é que é o custo que temos que pagar pelo aumento de produção de energias limpas? É uma excelente pergunta. Efetivamente, a transição energética tem um custo. Por exemplo, considerando o caso de Portugal. Portugal fechou as 2 centrais térmicas a carvão que tinha, no contexto da mitigação, a redução das emissões à escala global. Foi uma medida positiva, foi uma medida muito positiva, que foi muito bem saudada por todos aqueles que são ativistas do ambiente, mas teve um custo. Não é? O custo foi que coincidiu com uma seca, e a seca teve como consequência que a geração de energia hidroelétrica, portanto de eletricidade através das barragens, diminuiu, e portanto sem centrais térmicas a carvão e com uma seca tivemos que importar energia, o que é um custo para o país. Portanto, isto é um exemplo concreto. E isto agora multiplica-se por todos os países do mundo, especialmente nos países menos desenvolvidos, que falámos aqui assim, foram muito referidos, e das desigualdades que existem, África, etc., que são países que estão a começar a consumir mais energia. A África só emite cerca de entre 4% das emissões globais, 4%, portanto muito menos que a União Europeia, e portanto esses países que estão agora a começar porque têm agendas de desenvolvimento, não é? Que são tão legítimas como foram as nossas, vão necessitar de mais energia, e aquilo que se procura fazer é que esses países façam a transição energética o mais rápido possível, mas para isso precisam de investimento que não têm. Aliás, foi exatamente a falta de investimento que prejudicou o combate à Covid-19 nesses países. Como é que nos nossos países nós, aguentámos relativamente bem a Covid, e como é que em África as coisas passaram? Bom, quer dizer, não têm reservas, não é? Quer dizer, não têm reservas nos bancos que permitam acudir a esses problemas. Portanto, essa transição energética vai ser, tem um custo, não é? Tem um custo da ordem de milhões, os nossos milhões de milhões, e aí assim o que se pede, não sabemos se isso vai acontecer ou não, mas o que se pede é que os países mais desenvolvidos cooperem, não é? Quer dizer, sejam solidários nesta situação, que se não conseguirmos de facto fazer a transição energética, os impactos das alterações climáticas vão ser cada vez mais gravosos. Portanto, eu de facto não sou pessimista, não sou nada catastrofista. Acho que a humanidade vai conseguir adaptar-se a esta situação. Agora, tem um preço, e o preço é que a nossa qualidade de vida à escala mundial vai começar a diminuir lentamente, não é? Quer dizer, e portanto há uma certa degradação, não é? Da qualidade de vida, do bem-estar, também da prosperidade económica, não é? Há crises ali, há crises acolá, as coisas passam-se bem aqui, portanto não vejo nada como uma catástrofe. Acho que nós temos uma grande capacidade de adaptação a situações diferentes, e neste caso um clima que é mais seco e quente no caso do nosso país, mas enfim que é diferente. Mas de facto esta transição energética é uma opção que temos, quer dizer, ou os países desenvolvidos ajudam os outros países a fazerem a transição, e nós próprios, não é? Temos que, enfim, tem um custo significativo. Depois a energia solar e a energia eólica, o custo é zero, e isso é um dos problemas dessas energias em termos, quer dizer, há uma manutenção mínima, mas quer dizer, não temos que pagar, por exemplo, se for carvão ou se for petróleo, não temos que pagar a prospecção, a exploração, o transporte, não, quer dizer, temos ali assim aquele sistema que tem que ser mantido, mas o custo, digamos, anual é muito menor do que para os outros tipos das energias. Sem dúvidas que há custos, as matérias-primas não são ilimitadas, não é? Quer dizer, as matérias-primas que são necessárias para fazer esta transição energética não são ilimitadas, estão espalhadas por várias regiões do mundo, são caras, há países que têm, que não têm, portanto, há custos ambientais aí, mas é uma questão de nós termos uma opção, e no fundo todos nós somos livres, não é? de ter uma opção nesse aspecto, ou privilegiamos a transição energética e, portanto, tendemos para diminuir os impactos, ou, enfim, temos outro percurso pela frente. Muito obrigada. Eu não sei se há mais alguma questão.
Eu tenho uma pergunta para o Dr. Paulo Magina. Uma inconstante que nós todos sentimos, que é nomeadamente nas leis que se fazem de contratação pública, que muitas das vezes quem trabalha no terreno sente que não nos dão as ferramentas necessárias para a persecução da lei. Por exemplo, a interna inconstante do artigo 113, que recentemente até teve uma alteração, e que todas as entidades estão totalmente num caos porque não sabem concretamente como é que hão de aplicar, e é um artigo que está sempre em constante mudança, mas sentimos que não há ferramentas. Ou seja, para ser um bocadinho mais conciso, até quando é que a contratação pública e os altos quadros vão continuar-se a focar em encontrar irregularidades e não a dar-nos ferramentas para nós próprios que estamos no terreno evitarmos cometer as mesmas? Passo a palavra ao Dr. Paulo Magina e depois à professora Ana Simões para uma intervenção final. Obrigado pela questão. De facto, é verdade, e o que nós temos sentido com muitos países é que há necessidade de desenvolver estratégias de profissionalização e de formação que permitem dar resposta a essas dificuldades ou falhas que se encontram. E eu espero, se tudo correr bem, também no próximo ano poder anunciar um projeto com o IMPIC na área da profissionalização, que vai permitir criar quadros de competência e de certificação dos profissionais de compras em Portugal, como já se verifica em muitos países da União Europeia. E de facto temos que produzir mais apoio, mais ferramentas de apoio para suprir essas necessidades e essas carências que identifica. Eu acho que não há outra forma. Desenvolvendo documentação standard, desenvolvendo guidelines, desenvolvendo mais formação, não só do ponto de vista legal, mas eu acho sobretudo do ponto de vista prático. O projeto visa a identificação de irregularidades, mas também com essas irregularidades promover depois estratégias para as diminuir, obviamente. Aliás, o próprio MINA tem vindo a trabalhar com o IMPIC exatamente já na formação nesta área da contratação pública. E não foi por acaso que a Presidente mencionou a contratação pública na intervenção de abertura. Professora Ana Simões. Apenas em relação à primeira pergunta, que eu acho que revela bem, e bastante pertinente, revela bem uma mudança de paradigma que temos que fazer, associada à governação integrada e à sustentabilidade de uma forma mais integrada, que é passarmos do paradigma do trade-off, do este ou aquele, ou a parte ambiental, ou a parte económica, ou a parte social, ou a parte ambiental. Muitas vezes as decisões são feitas neste ou outro, para um paradigma mais de tensões. Reconhecer que existem tensões que têm que ser geridas, mesmo dentro de cada uma das áreas, não é? A questão da energia com a questão da biodiversidade, bem como a questão social. E, portanto, só uma nota que esta questão que nós tendemos a pensar muito, ou uma coisa ou outra, mas para termos uma abordagem mais integrada e podermos trazer tudo para a mesa da decisão, é preciso reconhecer estas tensões e gerir estas tensões. O ótimo é inimigo do bom, como costumamos dizer, e às vezes tomar decisões com base em mesmo paradigmas éticos, que é, se calhar, qual é o bem maior dentro. Não podemos ter uma solução ótima, mas qual é o bem maior, numa perspectiva mais consequencialista. Portanto, só apenas trazer isto também para a reflexão, porque eu acho que é importante reconhecermos estas tensões e que têm que ser geridas e não sabemos o futuro, não temos a bola de cristal e, portanto, o que é verdade hoje nem sempre é verdade amanhã, e tomarmos decisões informadas com base na melhor informação que nós temos, e aqui ficou bastante claro essa própria evolução do pensamento. Só esta nota que eu queria partilhar. A sustentabilidade é exatamente a dificuldade, não é, de compatibilizar a componente social, a económica e a ambiental. E, portanto, há pessoas que são muito mais têm muito mais empatia com a componente ambiental, há pessoas que têm muito mais empatia com a componente económica e há pessoas que têm muito mais empatia com a componente social. A dificuldade está na sociedade, não é? E com esta diversidade toda, em conseguir compatibilizar esses interesses que não são divergentes, não é? Mas há tensões entre eles, como disse, e estou inteiramente de acordo. Muito obrigada às três. Eu acho que agora que estávamos aqui a aquecer a discussão e certamente haveriam mais questões do público novamente, mas está na hora de terminarmos, e agradecer também a todos e todas que estão na assistência. Acompanhe
Acompanhe o INAcast nas plataformas habituais, onde mensalmente poderá encontrar novos episódios dedicados a estas temáticas. Lembramos que a 13ª edição do Congresso Nacional da Administração Pública terá lugar nos dias 7 e 8 de novembro de 2024, em Lisboa. Fique atento às redes sociais e ao site do INA para garantir a sua vaga.